O Botafogo está interessado na contratação do volante Zé Lucas do Sport, jogador de apenas 17 anos de idade, e você não sabe com certeza como ele joga, quais são suas principais características e o porquê que o Botafogo está interessado nesse atleta, como ele também se encaixaria no sistema tático do técnico Martim Anselmi. Quer descobrir? Cá estou eu para tirar todas essas tuas dúvidas. Mas é muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esse nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp, porque assim você vai ajudar o seu amigo botafoguense a conhecer o Zé Lucas e também vai estar ajudando aqui o nosso canal a bater o quanto antes os 300 mil inscritos. Beleza? Agora sim, vem comigo. Lucas é um jogador que atua no Sport Recife, brasileiro de apenas 17 anos de idade, tem 1,74 m de altura e pode jogar tanto como primeiro quanto também como segundo volante. Mas muitas vezes no esporte ele atua realmente como esse primeiro homem de marcação, né? Até porque um dos pontos mais fortes assim que a gente pode falar do Zé Lucas é a constância dele para marcar. É como ele é um jogador que consegue ser aquele motorzinho da equipe, tá em todos os cantos do campo recuperando bola e também tem qualidade para sair jogando, vocês vão entender daqui a pouco. Os pontos fortes aqui, segundo o SofaScore, é a consistência e o posicionamento. Tem valor de mercado de 8,6 milhões de euros, então não será um jogador nada barato para os cofres do Botafogo. Pegando aqui os números do Zé Lucas nessa última temporada, atuando pelo Brasileirão de 2025. Lembrando que em 2026 ele ainda não jogou, está lesionado o Zé Lucas, mas no Brasileirão passado ele teve a nota média de 6,85 e até é difícil a gente pegar para analisar realmente assim como foi a temporada, porque o Zé Lucas tinha muita pouca idade e era um jogador atuando em um esporte completamente afundado rumo ao rebaixamento. Digamos que ele era o único jogador de destaque da equipe em um determinado momento da competição. Mas a gente repara que no mapa de calor dele, tocando bastante na bola em toda a região no meio de campo, foram 24 jogos, 21 como titular, nenhum gol marcado por ele, uma grande chance de gol perdida pelo Zé Lucas, uma média de 0,7 finalizações por jogo. Ele não deu nenhuma assistência, mas criou uma grande oportunidade de gol, teve um percentual de acerto de passes de 79% e de passes no próprio campo de 83%. Quando a gente vai falar de terço final, que é onde fica mais difícil de você acertar os passes, teve 76% de êxito, não tá ruim não. Passes longos certos 1.1 com 56% de êxito. E passes tensos certos 1.0 com 64% de êxito. Números dele defendendo, né, que eu falei que são os pontos fortes aqui do Zé Lucas. Interceptações 1.0, desarmes por jogo 1.8, bolas recuperadas por jogo 4.2. Legal. Driblado por jogo 0.9, corte por jogo 1.4 e chutes bloqueados 0.2. Quando a gente vai falar de dribles certos, 57% de êxito é muito bom. Disputa de bolas vencidas 3.9 com 50% de êxito tá legal também. Duelos ganhos pelo chão 3.3 com 55% de êxito interessante. E duelos aéreos ganhos aqui do Zé Lucas já um pouco mais abaixo, até porque ele não é um jogador tão alto, né? Somente 33% de êxito. Agora vem pro campo e bola entender realmente como ele joga. Esse compilado de melhores momentos do Zé Lucas lá do canal Brasil Scout. Detalhei para vocês taticamente como joga esse jovem volante do esporte que o Botafogo tem muito interesse na sua contratação. E eu vou destacar bastante aqui para vocês a fase defensiva desse jogador. Muitas vezes é algo que falta nesse meio de campo do Botafogo, um jogador para recuperar bolas, um jogador para estar em todos os cantos do campo, aquele jogador que tem um bote certeiro e que causa muita dificuldade para o adversário. Um jogador extremamente combativo no meio de campo, o Zé Lucas, mas que também tem qualidade para jogar. Tu pensa que ele é só um jogador de marcação? Não, e é por isso que ele é um jogador tão valioso. Além dele marcar muito bem, preencher bem os espaços dentro do campo, ele é aquele meio de campo que tem capacidade de conduzir a bola em espaços mais curtos, consegue sair de pressão do adversário, tem capacidade também do passe longo, que torna ele ainda mais completo, né? Ele pode fatiar essa bola para os laterais, para os extremos do seu próprio time, mas também pode jogar mais curto. É um cara que recupera muitas bolas por jogo, é um jogador extremamente importante no sistema de marcação da equipe. E ele é um jogador, até mesmo pela idade, né, muito jovem, com bastante vigor físico. Ele é um cara que aguenta correr em alta intensidade do primeiro até o último minuto do jogo. Então isso faz ele ser o famoso motorzinho da equipe, o Zé Lucas.
Eu imagino, por exemplo, ele jogando ali ao lado do Danilo no meio de campo, formando um excelente meio de campo pro Botafogo. Apesar de ser muito jovem, tu vê que ele já tem muita maturidade dentro de campo. Não tem medo de jogar, vai realmente pros embates contra os jogadores mais experientes do que ele. É um cara que já desenvolveu esse jogo de corpo, né? Tu vê que ele consegue duelar bem fisicamente também o Zé Lucas. Joga sempre de cabeça erguida, não é aquele meio de campo que só sabe marcar. Ele é um cara que joga de cabeça erguida, distribui passe de um lado para o outro. Tem uma característica muito forte de acertar os passes longos também, esse jogador, e de conseguir visualizar bem quais são as melhores possibilidades para o time nesses passes longos. E vencer nesses duelos por baixo, assim, ele é muito fera fazendo isso. O tempo todo ele tá desarmando, tocando nessa bola por baixo, tirando o conforto do meio-campista adversário, muitas das vezes. E aí tu vê ele conseguindo acertar esses passes longos, né? Sendo assertivo nesse tipo de bola. Olha como é que ele tira o espaço. Vai, tira o espaço, consegue recuperar a bola dando um totozinho por baixo e faz o seu time ter a posse de bola. Outra parada interessante do Zé Lucas é o tempo todo ele tá de cabeça em pé, olha só, quebrando o pescoço, mapeando, vendo qual é a melhor possibilidade pro time. Tem capacidade de jogar de primeira, ele tem esse bom passe, né? Ele acerta a maioria dos passes que ele tenta. E assim, algo interessante é que ele é um jogador que faz isso tudo que eu tô citando aqui pra vocês com apenas 17 anos de idade. Imagina ele com 22, 23 anos, ele vai estar voando, cara. Ele tem muita margem de evolução. É um jogador que já foi especulado muitas vezes em futebol europeu, Barcelona, outros times gigantes. E aí o Botafogo tem interesse na contratação dele. É um cara que você contrata, por exemplo, tu paga 9, 10 milhões, tu bota aí que em 1, 2 temporadas no máximo esse jogador já tá valendo 20 milhões de euros. Com muita facilidade, tem muito talento Zé Lucas. Gosto muito desse jogador. Vê como ele ocupa bem os espaços no meio de campo, como ele sempre tá atento para recuperar essas bolas. E de novo, jogando de cabeça em pé, de cabeça erguida, não joga de cabeça baixa, Zé Lucas. É outro diferencial dele. Vai muito bem nesses duelos por baixo, olha só. Nas disputas de bola por baixo contra os adversários. E muitas vezes ele consegue esse toque realmente limpo na bola para ficar ainda com a posse para ele. Olha só, ele recupera a bola, fica com a posse para ele e depois faz o passe buscando o seu companheiro mais bem posicionado para jogar, o Zé Lucas. Jogador que passou assim por todas as categorias de base da seleção brasileira. Além do Zé Lucas ser bom no passe longo, eu quero destacar que ele faz isso também com ambas as pernas. Ele consegue ter um bom passe longo com a perna direita, que é a sua perna obviamente dominante, ele vai conseguir realmente acertar, mas também com a perna esquerda, que não é a perna dominante do Zé Lucas, ele sai bater na bola. Olha só como é importante você ter esse volante que saiba bascular essa bola de um lado para o outro, ver o balanço defensivo do adversário e conseguir encontrar o melhor lado para o time atacar, onde tem mais espaço. O Zé Lucas é um volante com capacidade muito grande para se tornar um jogador que faz isso com naturalidade, pela capacidade técnica que ele tem. A capacidade física dele também é muito alta. Passa o jogo todo correndo, cara, em alta rotação. E sempre cabeça em pé, enxergou a vantagem para o time, fatia com a naturalidade, sem nenhuma dificuldade. Tu vê que a fatiada dele sai sempre boa. Agora ele sendo um jogador importante na marcação. O adversário tá conduzindo, quando vê o Zé Lucas já tá em cima dele, já recuperou essa posse de bola para a equipe. Facilidade de sair dessa pressão também por meio de dribles curtos do Zé Lucas. E olha só, viu a vantagem, viu o espaço, toma essa fatiada, na medida, certinha. Baita bola aqui dele, hein? Pressionado, sai da marcação do adversário e joga com extrema facilidade depois. Isso é o que mais me chama a atenção nele, cara, porque ele é um cara muito completo. Ele marca bem, mas também passa bem o Zé Lucas. E é óbvio que é um jogador em evolução ainda, é um jogador que tem coisas a melhorar. Mas isso acontece com o tempo, tem somente 17 anos. Olha, ele fugiu da primeira marcação, dá esse passe que é difícil, cara, com a parte interna aqui do pé, com a parte externa do pé, na verdade, o Zé Lucas. E de novo, dentro da área, vai fazer a marcação limpo na bola e vai sair jogando com extrema naturalidade. Cabeça em pé, e lá vem ele pro passe longo. Dessa vez, com a perna não dominante, com a perna esquerda, hein? E olha o Zé Lucas pressionado, tu vê que tem 3 adversários cercando ele. O que ele vai fazer? Naturalidade, sai da pressão no primeiro. Braço de afastamento, você não vai tirar a bola de mim. E depois, pelo fato dele ter o recurso de bater também na bola com a perna não dominante, a perna esquerda, olha só, a facilidade para jogar. Tirou a bola da zona de pressão. Simples e fácil. E o Zé Lucas me parece muito um jogador que
tem aquele perfil de liderança. Parece um jogador que sempre exerceu essa liderança nas divisões de base. Eu vi até em muitos momentos ele já no esporte exercendo esse perfil de liderança. Então é um jogador que o Botafogo tá contratando visando o futuro. É claro que tem também o Botafogo visando utilizar o jogador desportivamente falando. Encaixa muito bem no sistema tático do Anselmo. O Zé Lucas encaixaria perfeitamente. Mas também é um jogador que você contrata já sabendo, cara, dá pra... Mas ele é aquele tipo de jogador que tu contrata. Pô, pagou 10 milhões hoje de dólares, de euros no Zé Lucas. Daqui a 1 ou 2 temporadas ele tá valendo 20. E assim, com certeza isso vai acontecer. Então é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!